Olá, meu nome é Roberto Lucena, psicanalista clínico e fundador do Instituto Suavemente. Hoje estou com a doutora Eliana Passarelli, procuradora pública de São Paulo, e vamos iniciar nossa entrevista. Como vai, doutora? Tudo bem? Bem, graças a Deus, tudo em Então ordem. vamos lá. Vamos começar a nossa entrevista falando das suas escolhas acadêmicas. E parece que você tinha escolhido estudar psicologia, direito e jornalismo. Por que o direito na sua escolha final? Olha, a minha irmã fazia direito e eu não tinha, assim, uma visão, um teste vocacional. Aí eu resolvi fazer os três vestibulares e falei, o que eu entrar, eu fico. Foi uma coisa meio assim, não foi nada pensado. Jornalismo, eu tinha uma professora que me incentivava muito a fazer o jornalismo. Por causa da minha redação, aula de português, eu tinha facilidade na escrita. E ela achava que eu devia ser jornalista. Então, o jornalismo foi por ela, pela Lurda, grande professora de português. Psicologia, eu tinha uma vontade de saber, né, assim, de aprender. E direito foi a que eu menos me identifiquei e falei, bom, vou fazer por fazer. E passei nas três. E aí veio o impossível, né? Qual fazer? Teste vocacional. E eu resolvi tirar psicologia, porque aí eu lembrei que tinha alguma coisa que me incomodava muito se eu fosse fazer o curso de psicologia, que era a dissecação de bichos. Eu falei, não, Olha isso eu não isso. quero fazer. Eu afastei imediatamente. E jornalismo, eu continuava entusiasmada, eu sempre achei que eu seria jornalista. É incrível. E direito, falei, bom, já que eu estou, vou fazer. Aí eu fiz um combinado com a minha mãe, por uma questão financeira. Eu entrei na PUC, Fundação, em Direito, e entrei na Super Líbero, que era a única que também tinha de jornalismo, que era a Fundação. Então, daria para eu pagar as duas faculdades se eu trabalhasse. Como eu já vinha trabalhando desde a adolescência, eu combinei com ela que por 3 meses eu faria as duas faculdades. E a que eu gostasse mais seria... Mas como conciliou os horários? Então, dormindo 4 horas por noite, né? Eu fazia faculdade de Direito pela manhã, Sim. trabalhava à tarde e fazia à noite jornalismo. Chegava em casa 1h30 da manhã, às 5 horas eu já estava pronta, começando o meu dia, para sair novamente, porque às 7 eu tinha aula na PUC, em Perdizes. E eu morava no Ipiranga. Então, eram 10 ônibus por dia. A logística não era fácil, né? Não, porque não existia nem metrô. Então, daí, eu comecei a me apaixonar pelo direito, comecei a ficar muito entusiasmada com jornalismo, e aí eu fui levando as duas faculdades. Levei as duas até o final, mas o que é muito incrível, quando chegou jornalismo naquela época, 3 anos, quando eu cheguei no final do 2º ano, eu não queria mais ser jornalista. Eu já estava apaixonada pelo direito. Mas aí, pela tenacidade, eu falei, o negócio é o seguinte, eu vou terminar. E terminei. Já formada no direito, né? O que te levou a prestar o concurso para ser promotora? Porque não é apenas querer, né? Tem que estudar muito para passar num concurso como procuradora, como promotora e procuradora na sequência, né? E quais foram as dificuldades, as maiores dificuldades que você enfrentou? São terríveis. São terríveis. Bom, primeiro que eu comecei advogando. E aí eu descobri que eu não gostava de advogar. Não tinha paciência para cliente. Tanto que eu brinco que depois todos os meus clientes foram mortos. Eu trabalhei muitos anos no júri. Então, assim, ninguém mais reclama de processo. Eu faço o que eu quiser porque já está morto mesmo. A vítima já está morta, eu resolvo o que fazer. Brincadeira. Mas eu não gostava de advogar. Eu não tinha a menor paciência para advogar. Então, eu optei pelo concurso público. O primeiro concurso que eu prestei foi de Procuradora da Justiça Militar Federal. Marinha, Exército, Aeronáutica e Crimes contra a Segurança Nacional numa época de ditadura. E passei. Trabalhei por 2 anos no Paraná, na circunscrição de Paraná e Santa Catarina, e que a carreira que eu queria era Ministério Público. Era o que eu queria fazer. Eu não queria nada que não fosse Ministério Público. E aí uma dedicação de 12 horas por dia de estudos. 12 horas? 12 horas. Não,
não é menos do que isso, são 12 horas. As minhas 12 horas eram picadas, porque ainda assim eu ia ao escritório, onde eu advogava, ficava pouquíssimo tempo, estudava durante a madrugada, horário que meus filhos dormiam, né? Estudava pela manhã, trabalhava à tarde, e assim foi. E eram contadas, 12 horas, porque senão você não vence o conteúdo para o concurso. Por quanto tempo você ficou estudando essas 12 horas para poder passar no concurso? 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. E numa época que a gente nem tinha as opções de matérias que nós temos hoje. Porque hoje nós temos direito ambiental, nós temos outro, né, direito do consumidor. Naquela época não existia. Direito de telecomunicações, tem tanto Exato, direito digital. Não existia isso. Então, como estávamos conversando ontem, que eu também sou bacharel em direito, no meu tempo de estudo, só se falava em direito civil, processo civil, trabalhista e criminal, mas nada, não tinha essa sequência, essa quantidade que o direito hoje nos oferece para campo de trabalho, né? Então, mas estudando violentamente. Eram muitas fases, né? Porque era um concurso preambular, depois tinha a segunda fase, que era uma fase escrita, e a terceira, que era oral. E fora o psicotécnico. Nossa, que maravilha. Será que a senhora me falasse sobre o nosso Código Penal atual, das nossas leis, né? Na sua opinião, em regra geral, o que deveria ser retirado ou principalmente acrescentado? Bom, nós estamos falando... Todo mundo fala a mesma bobagem. E eu vou chamar de bobagem. O Código é de 1940. O Código é muito antigo. O nosso Código, ele contempla tudo, tudo. Com penas que não são baixas, são penas razoáveis. O que aconteceu? Em 1984, nós tivemos uma nova parte geral do Código Penal. Sim. E isto foi um desastre. Isto foi um desastre, assim... Por quê? Por quê? Porque nós tivemos modificações, para se ter uma ideia, 38 modificações a bem do réu, tudo para o réu, e 8 modificações que aumentavam um pouco, dificultavam um pouco a situação do réu. Então, o nosso direito penal virou uma colcha de retalhos, onde nós inserimos num regime de prisão, porque é a nossa pena, né? Detenção e reclusão. Sim. Nós inserimos regime aberto, regime semiaberto, regime fechado. Não existe. Prisão é regime fechado. Não se tem semiaberto ou aberto, prisão domiciliar, saidinha para ir ao banco, saidinha para ter relação sexual, entradas para ter relação sexual. Não existe essas coisas. Esse nosso modelo, aproveitando, esse nosso modelo é único no planeta ou tem alguns outros países que também têm esse tipo de regra penal? Eu não saberia te dizer quantos países tem, mas eu te diria que pelo menos 2 nos acompanharam. Eu acho que nós somos em 3, mas o primeiro foi o Brasil, que chega a ser ridículo, né? Na verdade, o que eles se utilizaram, os congressistas na época, foi uma forma de desatolar o sistema penitenciário. Uhum. Só que o que eles não, acho que calcularam, era o número de bandidos que ficariam na rua. E o que isso significa para a impunidade, né? Então, por exemplo, te dando um outro exemplo rapidinho, básica, que é a periculosidade. Você, mais do que ninguém, né, sabe o que é a periculosidade, o que ela faz com o cidadão. Sim. O nosso regime era o seguinte, se chamava duplo binário. A pessoa cumpria a pena, fazia exame criminológico, e desse exame criminológico nós chegaríamos à cessação de periculosidade ou não. Quando não cessava a periculosidade, ele terminava a pena e começava uma medida de segurança. O que significa isso? A medida de segurança vai dizer o quanto tempo ainda ele deverá ser guardado para se ressocializar e voltar à rua. Hoje não. Hoje nosso sistema se chama vicariante. Cumpriu a pena? Tchau. Faz um exame criminológico basiquinho, né?
e sai. E aí vai para o semiaberto, e aí é onde ele comete delitos outros tão graves ou mais graves do que já cometeu, né? Vai para o regime aberto, e a gente não pode recolhê-lo novamente ao cárcere. Então, isto foi definitivo, né, para que se desse um passo para a impunidade, porque não tem medo. Um dos princípios da pena é exatamente intimidativo, né? A gente intimida o cidadão dizendo assim, olha, se você cometeu o crime, você vai voltar ao cárcere. Acabou, não vou voltar coisa nenhuma. E daí essa barbaridade que a gente está vivendo hoje, né? Que no nosso país, infelizmente, o crime compensa. O bandido está perdendo medo da polícia, né? Já perdeu faz tempo. Já perdeu faz tempo, né? Já perdeu faz tempo. E o que me irrita profundamente, né, é as pessoas acharem que bandido tem direito, tem algum direito enquanto comete alguma infração penal. Direito nenhum, né? Direito nenhum. Aí essa polícia pega porque a polícia pegou. Não, a polícia não pode pegar, a polícia não pode isso, a polícia não pode aquilo. Quer dizer, nós estamos vivendo as avessas. Já tem algum movimento aí para desarmar a polícia, né? Sim. Isso é um absurdo. Como é que pode Sim. desarmar a polícia? Como é que faz isso, né? Se o bandido já não tem medo da polícia, imagina sem armamento. Não, e a gente ouve as histórias mais absurdas, né, Roberto? A gente ouve assim, mas ele estava roubando, ele tinha que dar, o polícia tinha que atirar, ele não poderia só mostrar a arma, como? Ele vai tomar tiro? Vai esperar receber um tiro para depois dar outro? Quer dizer, não dá, né? Então, vai estudar um pouquinho de direito, legítima defesa, sabe? Estuda minimamente, que aí vai ver que o seu direito acaba quando começa o meu. Do outro, né? De todos os casos que se passaram na sua vida jurídica, qual deles ou quais deles que te mais marcou? Ai, tem vários. Eu fiquei muitos anos no Tribunal do Júri, né? Que são os crimes contra a vida. Então, tem coisas assim absurdas de se ver. Eu tenho um caso em que a avó, essa avó matou a neta, recém-nascida, tinha acabado de fazer o parto dentro da própria casa, da filha que tinha 15 anos. Quer dizer, o parto foi feito na própria casa? Sim. Durante algum tempo, nós que eu digo, uma outra colega que estava no caso, acabou indo com assistentes sociais, cuidando desse caso, e a mulher nunca admitiu que a filha estivesse grávida. E num determinado momento, esta filha deu à luz. E a vizinha ouviu os gritos, e ouviu o choro de criança. 7 horas da noite, ligou para o fórum, eu era a única promotora que estava lá, eu fui até a casa deles. Que cidade mesmo? São Caetano do São Sul. Caetano do Sul. Tá. Fui até a casa deles, um silêncio absoluto, nada. Bom, mas enfim, ela escondeu a criança. E depois, assim, de 6 horas a gente negociando para entrar com o corpo de bombeiros, foi terrível. Nós encontramos a criança morta e tivemos que levar a filha para o hospital, porque se esvaía em sangue. E traumatizada, creio eu também, né? Porque foi uma moça de 15 anos que acabou ficando sem a filha e sem a mãe, né? Sim. Porque a mãe foi presa em flagrante, cumpriu pena. Sim. Cumpriu uma pena bem rigorosa. E, né, sem nenhum sentido, porque poderiam ter deixado a filha dar à luz, continuar uma vida sadia, enfim. Um outro caso que eu acho que esse é o mais emblemático é o do calouro da USP, que foi morto dentro da piscina. Sim. Esse caso, assim, me chocou muito pela frieza, pela forma como foi conduzido pela universidade. Um show de horrores. Um show de horrores. A medicina da USP. Eu lembro desse caso. Nossa, foi chocante mesmo. Né? Foi horrível. terrorizante. 2 anos nós trabalhamos assim violentamente na investigação. Investigação trabalhosíssima. E ao final, o Supremo deixou lá guardado por não sei quantos anos e acabou prescrevendo. É isso. Muitos desses casos, poderíamos qualificar facilmente que essas pessoas têm seriamente distúrbios mentais, né? Principalmente no caso dessa avó que matou a neta. Desde o nosso sistema prisional, bem como com a estrutura oferecida dentro delas, a senhora acredita que possa haver reabilitação
bem como em casos não tão extremos assim? Eu acredito. Eu acredito na reabilitação, mas não para todos os crimes. Qual maneira estamos falando da reabilitação dentro do nosso sistema prisional que a gente está falando até agora? Prisões superlotadas, sem nenhuma estrutura, quase nenhuma estrutura? Nós temos uma prisão que eu acho que seria o berço para que todas as outras prisões e todo o sistema penitenciário seguisse, que é o Romão Gomes. Mas é uma prisão modelo. Não, é uma prisão para militares, para policiais militares. Presídio Romão Gomes. Presídio Romão Gomes é de um rigorismo fantástico. Eles acordam às 6 da manhã, eles cantam o hino nacional, passou o hino nacional, todos vão tomar café, saiu do café, todo mundo vai trabalhar, porque lá tem desde coleta de mel, trabalho com porcos, trabalho com realizar, eles desculpe, fazem tijolos, Sim. Todos eles trabalham. Materiais de construção, né? Sim, sistema, sim. Tem mecânicos, tem todas as profissões. Podem estudar lá, podem sair, quando já estão nesse bendito semiaberto, podem sair para ir à faculdade estudar, seja lá qual for o curso. Eles têm um determinado período para voltar. Então, os oficiais, enfim, quem cuida da guarda, faz o mesmo itinerário que a pessoa e dá 10 minutos para que ela retorne. A mais. Então, são 10 minutos que ela tem, tipo, quebrou o ônibus, aconteceu alguma coisa assim, tipo, eu não vou conseguir chegar no horário. Eu tenho 10 minutos para chegar. Caso contrário, acaba essa regalia e volta a ser o regime anterior. Então, esta reabilitação, com trabalho, com ordem, muita ordem, com condições, há psicólogos lá, com toda essa infraestrutura, há a possibilidade de reabilitação. Eu trabalhei na Justiça Militar e conheço vários militares que, óbvio, expulsos da Polícia Militar, Sim. se profissionalizaram em outras coisas. No regime normal, é muito difícil. Porque ali você tem uma fábrica de lobos. Né? Os que não eram perigosos acabam se tornando perigosos. Há uma escalada no crime. Né? Não há possibilidade de um estudo sério. Não há. Então, você fica fazendo o quê? Aprendendo a fazer barquinho. Sim, mas por que não existe uma mudança de lei para que essas pessoas encarceradas possam trabalhar realmente assim, fora, numa empresa, numa indústria, numa fábrica, exatamente seguindo esse modelo? Porque eu acho qual que é o impedimento nisso aí? Eu acho que falta a vontade política para que isso aconteça. É vontade política mesmo. Eu não vejo como não sendo vontade política. Algumas penitenciárias, Tremembé, por exemplo, nós temos a possibilidade do trabalho interno. Trabalho mesmo, faz comida, etc. Mas em outras penitenciárias, veja Norte e Nordeste, nós não conseguimos. E é desumano, porque eu fico brava muito com isso. Se ele foi apenado com pena privativa de liberdade, é só pena privativa de liberdade. Não é pena física. Não é falta de comida. Entendi. Não é um traços de desumanidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, né? a pena é privativa de liberdade. Ponto. Então, cumpra-se a pena privativa de liberdade. Os caminhões que carregam presos, por exemplo, eles vão absolutamente soltos ali atrás. Uma freada, qualquer coisa, eles são jogados para frente, para trás. Isso, para mim, é desumano. Isso, para mim, não tem condições de dizer que você está reabilitando alguém. Você está fazendo... Pelo contrário, né? Você está fazendo com que alguém fique muito pior do que ele revoltado, é. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque deslocar ao momento, o tempo todo pensando, quando eu sair daqui eu vou, sabe, deslocar a minha raiva em outra pessoa, qualquer coisa, né?
um assalto. É isso mesmo. A senhora acredita que para haver alguma solução, o Estado como um todo não deveria investir mais nas escolas, estrutura física, bem como nos professores, que é a estrutura humana? Continuando a pergunta, como fazer isso se não existe investimento nem de um lado quanto do outro, com agravantes os professores temerem o próprio aluno? Pois é, aí nós temos... Aí eu preciso falar o seguinte. Escola, para mim, é período integral. Sim. Ah, Acredito muito nisso também. eu vou te chamar de você. Você me perguntou se poderíamos falar da minha campanha política. Sim. Então, eu vou te dizer da minha campanha política, que foi. Eu já ia encaixar essa pergunta aqui. Vamos falar da sua campanha política e aproveitando como que você também, me permite você, Claro. se enxergaria, caso fosse eleita, dentro desse cenário político, que não é fácil. Ele é um jogo de peças meio que já marcados. Não como um todo, óbvio. Sempre existem poucas, mas boas exceções. Com clareza e transparência. Sim. Transparência. Aí o pessoal falava assim para mim. Mas Clareza e você... transparência. O pessoal falava assim, clareza por eleitor. Tá. A minha vida inteira, eu atendi público. Amo atender público. Às vezes você não consegue resolver o problema. São problemas insanáveis. Mas o fato de você atender, o fato de você trazer a outra parte, que é a parte contrária, você faz, muitas vezes, alguns acordos em que você já resolveu o problema. Então, eu não vejo como não resolver os problemas, sejam quais forem, de uma forma velada. Então, é assim, o meu colega lá, o deputado, não vou votar com você, porque o meu partido não vota, não sei quem é que não... não vai votar? Tá bom. Eu vou esclarecer para a população o que eu quero, e vou esclarecer o que você não quer. Ok? Independentemente de partido. Aí você vai falar, você é muito louca, né? Sou. Assim, no meu programa, escola é período integral. Eu fui pesquisar. Tá? Toda escola estadual tem condições de manter o aluno no período integral. Toda escola estadual. Não tem por que não se manter. O aluno em período integral, o que ele faz? Ele fica muito mais tempo na escola, o tempo suficiente daquela mãe poder trabalhar. Porque o que acontece? Você deixa ele meio período na escola, é aquele aluno que precisa da alimentação, e depois você manda esse aluno para casa. Muitas das mães, muitos dos pais, mandam a pé, porque não tem situação. Transporte, né? E eles passam a parte inteira da tarde na rua. Né? E quando não, viram aviões de traficante. Porque eu estou falando... Sim, da grande massa, né? Sim. Do que nós vemos aí todos os dias. Então, não tem por que não ter um período integral. Ligado ao esporte, ligado à língua inglesa, ligado a outras coisas, ao próprio TI. Não tem por que não. Mas nossas escolas têm estrutura para isso? Física já, estou falando? Física, tem. E de alunos que permaneçam... O Estado tem condições de dar o suporte nisso, porque é mais custos, óbvio, não é? Tem. É menos custo. Menos custo? Aí é que se engana. Primeiro, você faz com que um professor que anda não sei quantos quilômetros por dia pela cidade, dando aula, porque ele dá 3 aulas aqui, 5 lá, 4 aqui, colégio particular, quer dizer, o meu ex-marido fala uma coisa muito interessante. Ser professor é ter quilômetro rodado. E é verdade. Você ganha por quilômetro rodado. Então, você mantém um professor dentro de uma escola, que ele não precisa sair dali. Você mantém, além do professor, naquela escola, você tira da segurança pública o problema desse menor virar avião. Você tira da saúde os acidentes domésticos. Você tira da promoção social essas crianças abandonadas. Né? E você faz dele um cidadão. É simples assim. E eu desafio qualquer um que me prove o contrário. Não tem ninguém para fazer um projeto de lei desse? Pois é, tinha Helena Passarelli. Sim, entendo. Infelizmente, não conseguiu entrar, mas... Eu tive...
Eu não consegui entrar por quase 3 mil votos, o que é uma pena. E quantos votos você teve? Eu tive 38 mil votos. 38 mil votos. E bela Não votação, entrei por né? 3 mil votos. Nem suplente. Fiquei suplente. Suplente, né? Mas uma suplência que não Que não mandou. Mandou, né? Que é uma pena, porque meu mote é educação mesmo. E tem que ser educação. Eu já acredito. A gente estava até falando aqui antes de começar a entrevista que educação é tudo. A mente não pode parar, quer dizer, né? Até fugindo um pouquinho da entrevista, o caso da moça, chamada de menina de 40 anos, que foi para a faculdade e foi hostilizada pelos alunos mais novos, né? Pela idade dela. Isso é um absurdo. Não, para mim, as que hostilizaram, vai aí um recado para o reitor da universidade, diretor da faculdade. Eu, como coordenadora universitária, eu faria isso tranquilamente. Não estudam mais na universidade ou na faculdade. Processo disciplinar e a expulsão sumária. Não tem condições de serem boas profissionais. Jamais. Podem crescer quando quiserem. Chegar até os 40 anos. Não serão boas profissionais. Acredito que não, mas também, psicanalista que eu sou, talvez precise de tratamento, essas pessoas. Isso, então, né? deixa elas Sim. se tratarem em casa, Isso. sem ir para a escola. Depois, Quem um sabe? período, né? Né? Mais uma chance, né? Quem sabe, né? Não bastando lidar com as suas próprias questões psíquicas, né? Você também lida com esse mundo de pessoas tóxicas. E muitas vezes em estado de histeria. Né? Como você consegue fazer essa catarse nessas situações? 21 anos de terapia. 21 anos de terapia. 21 anos de terapia, agora fazendo psicanálise, mas 21 anos de Uhum. terapia brava, onde eu aprendi que eu tinha que pôr Psicólogos e zíper, psicanalistas. É. Tá. onde eu aprendi que eu tinha que colocar um zíper, passar um zíper em mim, e chegar na promotoria e falar, este não é um problema meu, eu estou aqui para resolver. Eu não posso levar para minha casa, eu não posso chegar à morte se eu não resolver, eu dou o meu melhor para resolver. Então, a dor do outro não é a minha dor. Eu tenho empatia pela dor do outro, sem dúvida. E eu tento resolver de todas as maneiras, mas não sou eu aqui, né? Quer dizer, não é meu esse karma, não é meu. E com isso eu lidei muito bem e lido muito bem. Sim, mas demorou um certo tempo para você ter esse entendimento, para você introjetar Contar. essa questão toda. Vou pra contar você. para o psicanalista a minha primeira experiência no júri. Por favor. Chego no júri, peguei um cidadão, não vou lembrar o apelido dele. Quando o criminoso está preso em outra comarca, ele é levado para a comarca, a gente chama, que é o preso em trânsito. Ele é levado para a comarca, fica preso em trânsito numa cadeia pública, para realizar o júri. Realizado o júri, ele volta para a origem dele. Então passa, o que eles chamam de bonde, pegam o preso e levam de volta. Uhum. Eu fiz um júri em Osasco, chegou lá, eu não vou lembrar o nome dele, ele tinha um apelido, chega lá para fazer o júri. E foi meu primeiro júri como promotora de justiça. Ele brigou com um vizinho por causa de um abridor de latas. Um abridor de latas. E acabou matando o vizinho, não sei quantas facadas lá, por causa de um abridor de latas. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Eu falei, meu Deus, mas o cara matou por causa de um abridor de lata. Eu estava inconformada. Bom, fiz o júri, ele foi condenado a 16 anos por causa de um abridor de latas. Fui para minha casa, eu pensava, eu falei, ai meu Deus, será que eu fiz justiça, né? Condenar esse cara a 16 anos. Sentimento de uma culpa, talvez seja uma culpa inautêntica, né? Pois é, será que eu coloquei Que ele na talvez cadeia? irão falar de você pela essa mão pesada por causa de uma lata. De um abridor de um latas, abridor e de assim, lata, 16 anos, né? e não tinha testemunha. Quer dizer, a briga ficou entre eles que lá. é a culpa, né? Faz Então, esse sentimento assim, tão forte dentro da gente. Né? foi uma coisa assim muito pesada para mim. E eu fiquei pensando naquilo à noite, falei, um abridor de latas, 16 anos de cadeia, é muita coisa, numa época que não se soltava preso. Porque o código, a parte geral que mudou em 84 também, eles tinham que cumprir 3 quartos da pena. Tá? Ou a metade da pena se era primária. Agora eles cumprem 1/5, que é ridículo. Então, eu fiquei com aquilo lá. Chego lá no dia seguinte,
no fórum. Poxa, doutora, a senhora viu o que aconteceu? Agora o fulano, que eu não lembro o apelido, era um apelido pequeno, vai ficar aqui na comarca. Eu falei, mas por quê? Essa noite ele matou o companheiro dele de cela com um rodo. Sua culpa sumiu na hora. Na hora. Eu falei, eu falei, graças a Deus que ele foi condenado, um tempo a mais para ele. Daí eu já parei com a minha culpa. Na hora, né? Na hora. Aí é aquela coisa assim, é sensitivo mesmo. Tem casos que você percebe que não é... a gravidade é a mesma, mas você tem que tratar diferente. Existem Você casos sente a e pessoa, casos. né? Sim. Consegue sentir a pessoa. Tem um caso de um pai que matou a mãe, porque foi traído por ela, um pedreiro da casa. E esse pai, quando foi a júri, 6 anos depois, ele continuava cuidando dos filhos, ele tinha feito uma poupança para os filhos, se ele fosse condenado. Ele cuidava, ia deixar uma filha de 10 anos, uma irmã que tinha acabado de fazer 19. Eu pedi para fazer um estudo psicossocial na casa dele. Todos os vizinhos declinavam que ele era uma pessoa excelente, que ele era uma pessoa ótima, que ele era um excelente pai. Veio a história apareceu, a filha dele me contou a história da poupança, para que ela pudesse cuidar dos irmãos até o final da pena dele. Então, você vê a diferença. Sim. Né? E aí você vê o que é o sentido da pena. Né? Qual pena deveria ser a dele? A de 20 anos? Não seria. Seria a pena, na minha cabeça, de 6, onde com 3 ele poderia ir para a liberdade, quer dizer, não que ele fosse absolvido, jamais, mas que ele poderia continuar cuidando da família do jeito que ele vinha fazendo. Um momento transferencial de deslocamento que ele teve, né? Exatamente. Pegou a pessoa no flagrante e teve aquela ação de pulsão de morte que a gente fala, né? Quer dizer, então, pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O crime de homicídio, ele é um crime muito cruel, mas nenhum de nós está livre dele. Nenhum de nós. Agora quero falar da Liana Passarelli, mulher, ser humano, que tem por trás dela. Foi sua educação? Foi rígida? Com que idade você perdeu seus pais? E de que forma isso pode ter alterado seus ideais? Ou seja, valores de caráter e personalidade que por você foram introjetados? Então, eu não sei dizer isso. Eu perdi meu pai aos 12 anos de idade. Meu pai morreu num acidente. E eu era muito mais ligada ao meu pai do que à minha mãe. Porque eu tenho uma irmã 6 anos mais velha do que eu. Ela não gosta que fala que são 6 anos, mas são 6 anos. Olhando para a câmera. Então, a minha irmã era muito mais ligada à minha mãe, pela idade, né? E Sim. eu era muito mais ligada ao meu pai. Perdi meu pai aos 12 anos. Eu não consigo fazer um diagnóstico de como isso ficou na minha cabeça. Claro que deu um nó. Né? Eu não preciso nem dizer que deu um nó. Fiquei com esse nó aí, acho que uns 21 anos de terapia cuidando da morte do meu pai, porque não me deixaram ver meu pai morto. Né? Como ele morreu num acidente, ele estava muito deformado, me tiraram da cena. Então, eu falei tchau para o meu pai na sexta-feira ao meio-dia. Na segunda-feira eu era órfã. Ele foi para o hospital, no sábado ele faleceu à noite, mas eu não vi nada disso. Muito nova também, né? Me barraram tudo isso. E eu acho que isso foi... esse trauma maior ainda também, de Pois ver seu pai deformado, imagina. Me pouparam, mas eu não sei até que ponto me pouparam, né? Durante esses 21 anos de terapia também, deve ter falado em ter feito o luto do seu pai, né? Sim, fiz muito. Durante a terapia. Durante a terapia, né? Porque nesse caso, certamente, que causou esse trauma todo do seu pai, se era pegado muito do seu pai, certamente o caminho é fazer o luto dele, no caso. Eu sonhava com ele constantemente voltando. Ele sempre voltava, sempre voltava. Até que uma vez, eu sonhei com ele se despedindo de mim. Isso. E dizendo que não voltaria mais, que aquele era o último momento que ele iria me ver. Você sentiu depois desse sonho um alívio? Não, eu senti muita tristeza, muita Sim. tristeza. E eu nunca mais sonhei com ele.
Isso já tem 43 anos. Mas houve então um desligamento ali. É. Quer dizer, há 43 anos que eu falo assim, poxa, mas eu não sonho mais. Não sonho. Sonho às vezes com a minha mãe, Sim. mas com meu pai eu não sonho mais. Apagou. Uma coisa assim, que apagou. Agora, eu me considero uma pessoa normal, né? Sou muito rígida para tudo. Essa é a pergunta, né? Você acredita que o seu perfil ânimos, né? Que é uma alma masculina, não tem nada a ver com sexualidade, é alma, né? Ânimos e ânimas, né? Ânima. Bem como esse apoderamento da mulher, no seu caso específico, sendo procuradora, pode ter sido uns fatores da sua separação, que você se separou. Quanto tempo você se separou? 30 anos. 30 anos. Isso, eu falo muito, né, E nunca mais me casei. nas entrevistas, isso. Se esse empoderamento da mulher, o perfil ânimos, né, isso tem muito a ver, às vezes, com a separação, porque os homens também talvez não entendam esse lado dessa mulher empoderada, perfil ânimos, né, essa alma ânimos, né. Isso pode atualmente Isso tem... assustar os homens. O que você acha Sim, dessa... eu acho que assusta mesmo. Assusta. As pessoas olham para mim e falam, nossa, como você é brava. Eu nem abri minha boca. Né? É o que eu falei, eu tenho uma paralisia no rosto. Mas eu nem abri minha boca. Você é muito brava. Perfil, você é muito brava. É a alma, eu falo. falo. Oh, meu Deus do céu. Eu nem abri a boca. Mas, com relação ao meu ex-marido, um querido amigo, somos irmãos. Assim. Mas chegou um momento que ele falou para mim, eu vou ter que conversar com você através de processo. Porque o trabalho era tão extenuante que... Ele também é procurador? Não, ele é editor de livros. Tá. Chegou um momento que eu acho que a nossa rotina abalou completamente. Porque eu ficava no fórum até meia-noite, até 1, até 2 da manhã, não tinha horário. E eu acho que isso fez com que ele, assim, eu casei, né, com uma mulher, fiquei casado 15 anos e cadê a mulher? Sumiu. Ele não queria que eu fosse promotora, mas aí acabou concordando. E, ao final, o que eu acho que comprometeu muito o nosso relacionamento, isso você pode falar melhor do que eu, foi uma síndrome do pânico. Que aí eu desencadeei uma síndrome do pânico, assim, feroz. E aí eu acho que foi a gota d'água, porque ele não entendia a síndrome do pânico. Aliás, nem eu entendia, né? Mas... Para muitas pessoas que síndrome de pânico, falar muito do pânico, quer dizer, a principal característica de síndrome de pânico é o excesso de quantum de afeto, né? São representações, vivências, com quantum de afeto, quer dizer, com aquela lixaiada que nós temos, os medos, os traumas, as depressões, tudo isso vai juntando, imagina se tudo isso juntando desde uma infância, né? Chega uma hora que existe um certo esgotamento e do nada você entra num estado com uma sensação iminente da morte. É isso que eu resumo que é a síndrome do pânico. E eu tive, e não foi uma coisa fácil. Não é uma coisa que eu digo que ela vive suspensa, né? Ela não toma mais remédio, não tem nada. Mas por quanto tempo você lidou com essas 6 anos? 6 anos com remédios pesadíssimos. Remédio para acordar, para dormir, para conseguir trabalhar, para ter rigidez, né, no meu trabalho, mas eu fiquei 6 anos lidando com ela, com muita terapia, Sim. Né, terapia 2, 3 vezes por semana, mas eu acho que para ele foi muito pesado, foi mais pesado do que para mim, porque ele não entendia. Você tem 2 filhos, e acredito que a sua carga de trabalho extensa por ter mantido você bem afastada deles, né? Nós, da saúde mental, entendemos que o afastamento parental, mesmo que seja por um deles, pode ocasionar na criança algumas questões que também podem ser inscritas na fase adulta se não forem tratadas, né? Seus filhos tiveram algum tipo de problema na infância? Fizeram terapia? O meu filho fez. Com 13 anos de idade, ele achou que ele deveria fazer. Mas qual é a questão que ele sentia, né? Timidez. Timidez. Tá. Timidez. Ele é terrível, tá? Até hoje. Tem 40 anos, é terrível. É terrível no bom sentido, assim, de ser empreendedor, de ser ativo. Sim. E tal. Mas ele quis fazer aos 13 anos e foi muito bom. Fez, acho que uns 3 anos. Porque ele se sentia muito tímido, deslocado, enfim, extremamente afetivo, mas dizia que era muito tímido. Minha filha não. Minha filha teve
teve assim, uma capacidade de compreensão que eu agora acho que estourou agora, porque ela também tem síndrome do pânico. Ela tem pânico? Tem. Ela tem síndrome do pânico. Pesado. Então, Talvez dando uma vasculhada nessas questões todas, né? O que eu mencionei agora há pouco pode dar boa amenizada ou eu lembro dissipar de uma vez, né? Eu lembro que uma época eu tive que andar com seguranças militares, tudo, né? Porque eu vinha sendo ameaçada de morte. E, simpaticamente, eu não lembro quem foi que foi jantar em casa, e falou assim, Lívia, quando você crescer, você vai ser igual a sua mãe? Ela falou, nem pensar, não quero fazer com os meus filhos o que ela faz com a gente. Foi muito doloroso para escutar isso para você, né? Eu não quero fazer com os meus filhos o que ela faz com a gente. Porque ela ia à festa de 15 anos acompanhada de policial militar, entendeu? Então, para ela era um horror aquilo. Mas nós somos completamente diferentes. Assim, ela é meiga, tranquila, cordata, suave. Ela é o pai dela. E eu sou um trator. Né? Então, o trator fica para o meu filho, para o Gabriel. Cada um com a sua característica, né? É. Sem julgar, sem nada, cada um, sabe? Mas ela é extremamente leve, digamos assim. Mas não sei até que ponto, né, a síndrome do pânico atacou por conta do trabalho. Não quer dizer que uma alma ânimos, né? Quer dizer que essa pessoa seja um trator. A alma não tem nada a ver com outras questões, entendeu? Pessoa mais forte, característica mais forte, entendeu? É isso que é alma ânimos, né? Não é esse trator se refere a uma pessoa mais rude, não, nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, mas eu estou falando no sentido rude mesmo, né? Porque enquanto ela está lá, filhinho, não faz isso. Eu falo, dá para parar de fazer, por favor? Né? Pro meu neto, eu falo, dá para parar? Para logo. O tom já é completamente diferente. Falando das questões, das patologias e outras questões, a senhora já teve alguma dessas questões como culpa, depressão, o pânico, você já falou, transtorno do pânico, ou fóbico, algo que você pudesse dividir com a gente, fora o pânico que já foi mencionado? Fóbico? Medo dos lugares fechados, ou agorafobia, de multidão, de andar em multidão, coisas nesse sentido. Eu associo isso ao pânico. Quando eu tinha pânico, eu não ia ao supermercado, que para mim era impossível entrar, porque eu achava que não tinha janela, já começava a ficar perturbada, e avião. Avião, eu fiquei mais de 6 anos sem entrar num avião. Que a diferença do pânico e do fóbico é a questão que o pânico ele não te alerta, ele te dá sem você, do nada. Você está aqui, está dirigindo, está na rua, ele te dá. Agora o pânico, você pode até fazer a evitação, no caso do pânico. Você tem medo de lugar fechado, então avião, elevador, então você já evita, vamos dizer assim. Sim. Agorafobia, por exemplo, multidão, shopping, supermercado, alguma coisa, já não vou. Isso é um problema, você começa a ficar mais fechado. Isso é um... Mas isso eu tive, lembro bem, quando eu tinha o pânico. Depois disso, depois que eu consegui lidar com estabilizar o pânico, eu não tenho, ando de avião tranquilo. Porque um é sobre determinado da outra também, você entendeu? Uma também é uma coisa, outra também com outra. Resolvendo uma questão do pânico, você pode facilmente ajudar o fóbico também. Né? Não tive mais nada, nenhum tipo de fobia, assim, não... Eu lembro que quando eu tinha pânico, quando eu comecei com a crise de pânico, eu trabalhava no Fórum de Guararema. E aí chegava a ser cômico, porque o Fórum de Guararema fica dentro do cemitério. E os enterros, eu não sei se hoje são feitos assim, o cortejo era feito a pé. E passava, né? Eu via o cortejo passando. E a minha sala tinha uma janela, e na janela eu só via aqueles anjinhos, sabe, das lápides, assim, aquelas coisas. Então, eu olhava para a janela, aí eu via um morto passando, e eu, com pânico, olhava para a janela, né, aquela coisa, e saía de lá à noite, bem à noite. Conclusão, eu era a única que ficava dentro do cemitério à noite para sair de lá com o carro. Então, isso para mim acabou ficando meio lúdico, né? Se não fosse o meu pânico, né? Mas foi meio problemático. Era bastante... chegava a ser engraçado, né? Se não fosse triste, mas enfim... 2 perguntas, Gilma. Já fez uso de medicamentos, controle emocional? Né? Sim, claro. E a terapia, no caso, que foi 21 anos, né? Você acredita na terapia? Acredito. Hoje eu faço psicanálise. Acredito bastante. Acho que, olha,
todas as pessoas que têm condições deveriam fazer. Eu vejo isso assim com uma clareza. Algum tipo de terapia, né? Eu acho. Eu acho, porque eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse feito a terapia. E hoje a psicanálise, né? Que é para manter o equilíbrio pós-pandemia. Porque a pandemia me afetou. Afetou, né? Afetou. Você ficou muito tempo dentro de casa, enclausurada? Muito. Sentiu muito medo? Muito. Medo não, mas 2 anos em que a sensação que eu tenho é que eu perdi de vida. 2 anos que Para muitas pessoas, né? Afetou muita gente, né? eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui dentro, trancada? Os níveis de depressão Sim. e suicídio aumentaram tremendamente. Suicídio é algo que a gente não fala muito, mas a cada 4 segundos uma pessoa se suicida, para você entender os níveis de números Que é muito agravantes. triste, né? Quer dizer, eu acho que a saúde psicológica é tudo, porque ela remete às outras, né? Quer dizer, você vai conseguindo resolver os outros problemas. E eu percebi isso com a pandemia. Eu fiquei trancada, porque o meu trabalho era online. Meu trabalho era dentro de casa. Eu não saía para nada. E a sensação, ao final dos 2 anos, é assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu perdi o contato com todo mundo. É muito ruim. É muito... Mas É massacrante, né? o que a gente ouvia da mídia era só coisa negativa, não tinha nenhum alento positivo. Olha, você fica em casa, mas pode sair, toma seu sol, anda, caminha. Não, foi terrível. 2 anos assim, trancada. Então, agora, tentando me restabelecer com a psicanálise. Com certeza, psicanálise, psicologia, a terapia em si como um todo, realmente ela ajuda bastante. Tenho certeza disso. Eu também. Agora, finalizando, existe algum trabalho que o Ministério Público tenha feito para ajuda mental humana com algum tipo de benefício? O Ministério Público trabalha muito com... Nós temos promotores que trabalham com saúde, né? Saúde mental e saúde física. Existe promotoria que lida com saúde mental. E o Ministério Público, atualmente, ele tem disponível profissionais para nos ajudar dentro da carreira. É uma preocupação muito grande, né? Porque o nível de estresse do promotor de justiça é absurdo. Nós temos que dar conta de um volume de trabalho desumano. É desumano. E nós trabalhamos por meta. Não é um trabalho que assim, eu faço hoje, depois de amanhã eu vou fazer outro. Não. E principalmente o criminal. O criminal é um nível de estresse, porque se você termina um processo, está pegando outro, é assim, um acabou de matar, o outro acabou de estuprar, o outro acabou de roubar, né? É só São desgraça. Só né? desgraça. Por isso que eu digo, quando eu fiz terapia, no sentido de passar o zíper mesmo, é assim, não sou eu que estou aqui, é a profissional que está aqui. É a Eliana que entende do direito e que vai fazer essa divisão, né? Sim, que vai dar, e pessoa, né? E que vai dar difícil, solução. Né? Esse clique é a coisa mais difícil, né? E eu aprendi a fazer, graças a Deus, porque o nosso nível de carga é desumano. Né? Você precisa dessa catarse, você precisa dessa terapia, sabe? Tirar isso de você, porque realmente é muito tóxico a coisa, né? O ambiente, muito, né? Muito, os assuntos muito, que você toca, que você muito. trabalha. E nós trabalhamos muito sozinhos. Por exemplo, eu trabalho online. Eu tenho um funcionário muito querido que também fica online. Então, nós não nos encontramos. Eu vou ao meu gabinete, eu fico sozinha. O ser humano foi feito para isso, né? Né? Até acender a luz, eu sou obrigada porque não tem ninguém lá, porque está todo mundo online. É terrível. Hoje é terrível. Helena, algum recado para finalizarmos? Recado eu não teria. Eu só acho que as pessoas precisam ter mais compaixão, uma compaixão mesmo, umas pelas outras. Eu acho que quando a gente olha o outro com misericórdia, com compaixão, a gente acaba vendo coisas melhores. Muito melhores. Só isso. Então, falamos com a doutora Eliana Passarelli, procuradora pública do Estado de São Paulo. Foi uma excelente entrevista. Muito obrigada. E falando um pouquinho do Instituto Suavemente, uma plataforma com dezenas de psicólogos e psicanalistas, né? Onde a gente trata do indivíduo, ou nas suas empresas, ou fora delas, com as suas questões tais como depressão, angústias, ansiedades,
para que, ao final, a gente consiga trazer essa pessoa e aumentar a autoestima dela. Aumentando a autoestima dessa pessoa, certamente que a produção dela vai melhorar, a vida dela na sua casa vai melhorar, e a pessoa, como vida de relação, sociedade, família e trabalho, vai ficar excelente. Agradeço novamente, doutora Eliana, muito obrigado, e inscreva-se aqui no nosso canal. Até a próxima.